Hoje a gente tem uma pessoa diferente. Uma vertente totalmente diferente do que a gente já trouxe aqui. E tem muito a nos ensinar e a gente tem muito o que aprender com ela. Doutora Cláudia, está presente. Obrigada. Então, meu nome é Cláudia, sou médica veterinária, formada há 35, quase 36 anos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sempre amante dos animais, né? Sou daquelas que dizia desde pequena que ia ser veterinária. Então, assim, gosto, aperto, beijo, mas não tenho nojo. Tenho dó, mas se precisar mexer, dar as agulhadas, fazer cirurgia, né? Então, eu sou a veterinária raiz. E vim para Itabirito, recém-formada. Estou aqui desde então, né? Tem minha clínica, a Clínica Fauna, que as pessoas não conhecem tanto pelo nome da clínica, né? Muitas vezes é a clínica da Cláudia, mas atualmente já não é mais só a Cláudia que trabalha lá, né? A gente cresceu, estamos aí no mercado. Então, pra gente é uma satisfação imensa estar recebendo você aqui. Foi algo assim que a gente sentou aqui e conversou, porque geralmente eu sempre falo isso. As pessoas para passarem aqui e sentar nessa cadeira tem que ser uma pessoa que tem autoridade naquilo que faz e ser uma pessoa também que tem um conhecimento e uma vivência para passar para quem vai assistir. Eu costumo até usar esse bordão e eu peço desculpas às vezes para as mulheres que eu fico meio sem graça para falar. Quem senta aí é foda naquilo que faz. Então, assim, quando a gente conversou aqui, o Rafael e o Saulo, a gente pegou esse consenso e foi até você fazer esse convite. E a gente se sente lisonjeado hoje de ter você nessa cadeira. E completando um pouco o que o Nails falou, a pessoa que senta aí, de alguma forma, ela é referência. Ela é um ponto de referência para aquele que está vindo agora. Quando você tem na sua cidade alguém que você consegue enxergar como referência, a sua caminhada fica um pouco mais fácil. Por quê? Porque você consegue ter uma esperança que aquilo não é impossível, que aquilo é possível de se fazer. Às vezes a gente se baseia em quê? Em pessoas que estão distantes. Ah, eu quero ser igual fulano. Ah, eu quero ser igual Beltrano. Mas às vezes a pessoa dessa cidade é uma grande referência. Só falta ter um pouco mais de ênfase e as pessoas tomar conhecimento da história da pessoa. Você citou que desde pequeno você falava em ser veterinária. Conta um pouco disso. Então, eu já nasci numa casa que tinha cachorro, né? Eu nasci em Ouro Preto, mas minha família toda tinha cachorro. Na época era um piquinês, aquela braveza mais bonitinha. Mas dizem, né? Isso é já uma história da família, que a minha primeira pirraça real, que eu era uma menina boazinha, a minha primeira pirraça real foi para pegar um cachorro, vira-latinha, filhote, muito doentinho, lá na praça, no adro da igreja de São Francisco, lá em Ouro Preto, onde a gente ia tomar sol, né? Aquela cidade gelada, saía com as crianças para o adro da igreja para brincar, tomar um solzinho. E eu fiz a minha primeira pirraça, que eu queria pegar aquele cachorrinho doentinho, né? E não tinha veterinário na cidade, era um farmacêutico e deu os primeiros socorros e esse cachorrinho foi incorporado à família, além do que eu já tinha, né? E aí veio essa história de não ter medo, de pegar, de mesmo se tinha uma ferida, né? Cachorrinhos de rua, uns gatinhos, né? Na loja da minha avó tinha uma loja e tinha gatos lá, e isso foi crescendo junto comigo, né? Lógico que nada é linear, né? Teve um momento que eu quis ser bailarina, fiz balé clássico muitos anos. Legal. Ó, Nem tanto combina com veterinária, mas é uma outra área, outra arte, né? E fui levando e a decisão foi certa. Estudei na melhor universidade, né? Na melhor faculdade de veterinária do Brasil, referência, faculdade que tem muito estudo, muita dedicação. São 5 anos de curso, né? De horário integral, a gente tinha aula prática, em todas as áreas, né?
Depois do básico, que a gente vai para a parte mais específica, de pôr a mão, né, no bicho. Aprende de tudo, dos domésticos aos de produção. Isso nunca me interessou muito, a criação para a produção, né, de carne, de ovos e tal. Eu sempre gostei do contato ali com o animal. Aquele animal que tivesse um nome, que tivesse uma história também. E eu vejo assim também, né, que pra pessoa exercer qualquer profissão hoje, a pessoa tem que se identificar e tem que gostar. No início aí, como você falou, isso veio desde criança, né? Então, assim, é algo que você faz não por fazer, faz por amor. Então, é algo, assim, que tem que ser ressaltado. Hoje em dia, eu creio que o bom profissional, ou o empreendedor, o que for, para ele ser destaque naquilo que ele faz, ele tem que fazer por amor. Não é simplesmente um trabalho. Ele faz porque ele ama fazer o que ele faz. É. Assim, na veterinária, né, a gente tem uma amplitude muito grande de áreas que a gente pode atuar, né? Então, assim, é, mesmo que seu amor seja pelo animal, também o trabalho de laboratório, o trabalho na parte de nutrição, né? Ele também é recompensado, porque você sabe que está sendo dirigido, né, aos animais. E atualmente, né, a gente tem veterinário sendo mais valorizado, inclusive, do que logo que na época que eu me formei, tinha um pouco mais de preconceito em relação à mulher veterinária, né? Principalmente no campo, Pegando um pouco desse né? gancho, vamos falar um pouco de obstáculo. Qual foi os obstáculos que você teve que romper para seguir essa formação? Além da própria formação, né, que é exigida, muito estudo, muita dedicação, né? Hoje em dia, a facilidade de você ter as fontes de informação eram diferentes, né? Na minha época, a gente tinha que ir para a biblioteca, era livro caro, livro grande, a gente não tinha acesso a ter em casa, igual vocês vão aí num computador e tem acesso a artigos e tudo mais. Então, né, já era um obstáculo, mas que era para todo mundo, então, né, se vencia. Mas, na verdade, o maior obstáculo mesmo foi o preconceito, né? O preconceito contra a mulher, né? Eu vivi isso, vivenciei isso, algumas vezes tive dificuldades, né, para me impor, né? Impor minha opinião, minha decisão em relação a tratamentos, né? Principalmente lidando com pessoas que não tinham formação, mas que já lidavam com aquilo ali, né? O vaqueiro, o dono mesmo do animal, e que confiava, apesar de chamar o veterinário, desconfiava daquela mulher de 1,5 m, né? Então, esse é o preconceito contra a mulher, né? Isso é um obstáculo, eu acho que em muitas das profissões. Mas aqui em Itabirito eu fui muito bem recebida. Fui muito bem recebida, fui muito bem aceita. Cidade interessante. Cidade tradicional, com muitos assim, apegos a valores tradicionais, mas, ao mesmo tempo, abriu espaço, né? Talvez pela necessidade ou pelo que eu mostrava também, né? De vontade, de até, né? De nem tanto conhecimento, porque o que você aprende na faculdade ainda é pouco, né? É o teórico, né? A Você vai prática mesmo aprendendo, que é o... aprendendo na vida, né? Geralmente ali na faculdade o que a gente aprende é só o teórico. Você não tem a vivência. Você não tá dentro da situação. Porque dentro da situação é totalmente diferente. Às vezes você tem que conhecer as situações, qual é os gargalos para sair dali. Então, assim, a faculdade, claro, ela vai te ensinar o teórico e assim, é de suma importância. Mas a situação vivida, a experiência, até mesmo como você falou, que tem o vaqueiro, tem o dono do animal, eles acham que, até pelo fator, trazendo para esse fator, inclusive falando sobre a mulher, que tinha essa barreira que hoje ela vem diminuindo. E até bom isso. A mulher tá ganhando seu espaço. Mas
você falando sobre isso, a pessoa pensa assim, quem que é essa pessoa? Passou o tempo todo sentada na faculdade, na cadeira de faculdade, conhece o quê? Eu conheço, porque geralmente essa é alguma das barreiras das pessoas. Elas acham que só porque a pessoa estava lá na faculdade, ela não tem conhecimento daquilo. É lógico que ela tem, ela não é uma pessoa leiga. Ela chegar até ali, ela tem que ter uma autoridade para exercer sobre aquela situação. No caso da veterinária tem esses dois lados, né? Algumas práticas já conhecidas mas que já superadas pela teoria, pelo conhecimento, pelo estudo, pela ciência, né? Porque tudo bem, a pessoa pode conhecer um manejo ali, mas a ciência é o estudo, é a dedicação, é a evolução daquilo ali, né? Então existe uma dificuldade de aceitação daquele que já faz de uma forma, aceitar fazer de outra forma, né? Mas atualmente, inclusive, assim, a formação é muito mais mulheres se formando como veterinárias do que homens. E em todas as áreas, independente de ser clínica de pequenos, mas na área de equinos, de bovinos, na área de reprodução, né? Tem áreas que seriam mais masculinas, mas que as mulheres já não estão ganhando, não, já ganharam o espaço, né? Então, com isso, o volume de mulheres ele já é significativo e insuperável, não tem como não aceitar, né? O mercado já entendeu isso também, né? Mas existe sempre aquele preconceito velado, existe algumas assédio como forma de diminuir, porque o assédio na mulher, em qualquer profissão, ele tem, eu sinto, eu percebo que ele tem esse intuito de diminuir aquela pessoa ali, né? Torná-la menos importante do que o que ela representa como profissional. E em profissões que teoricamente seriam mais masculinas, então isso é muito forte. E aí eu repito mais uma vez que aqui em Itabirito eu vivi isso pouco assédio, pouco desrespeito. Preconceito, sim, mas o desrespeito e o assédio tem só que elogiar a cidade, pessoas daqui. Pode ir? Acontece. Você falou que você é natural de Ouro Preto. Exercer a veterinária em Ouro Preto era mais difícil do que partir para uma outra cidade? Na verdade, foi meio as coisas que foram acontecendo, né? A gente já tinha um sítio, morávamos em Belo Horizonte, eu com minha família. Eu nasci em Ouro Preto, mas eu morei pouco em Ouro Preto. Morava em Belo Horizonte com minha família e a gente já tinha um sítio. O sítio, apesar de pertencer a Ouro Preto, que é ali no Maracujá, né? A proximidade, né, aqui em Itabirito. Então eu já tinha um convívio aqui com as lojas de ração, né, com as lojas e realmente assim, de repente Itabirito ficou sem um veterinário, né? E foi a oportunidade que eu tive de vir para cá. E tem uma outra história, assim, que a teoria da conhecimento da medicina veterinária, que a gente aprende na faculdade, em nenhum momento englobou nada a respeito de empreendedorismo, a respeito de formação de preço, de você valorizar o veterinário. Ainda existe isso, essa história de fazer por amor. A gente faz por amor, mas a gente paga conta. Né? Então, ninguém cobra de um médico, por exemplo. Ele talvez faça por amor também. Não sei se o mesmo amor pelo paciente, né? Porque a gente tem amor pelo paciente. O médico, eu falo que geralmente ele tem mais amor pela ciência, pela medicina em si, né? Por salvar, por cuidar. Mas o veterinário tem aquele amor pelo bicho, né? A gente cuida, mas a gente beija, a gente acha lindo, aquele cachorro todo esquisito, a gente acha lindo, né? Então, isso ficou muito arraigado, essa história de que, assim, mas você não faz por amor? Como é que você vai cobrar? Então, isso foi uma barreira, um grande obstáculo para mim, que ainda hoje né? Saber
que você sabe o seu valor, né? Você sabe que aquilo te levou anos de estudo, que é um estudo continuado. A gente Nunca vai acaba. estudar para sempre, né? Se não você para, você sai, não tem mais jeito. E a gente sabe disso, mas aquela dificuldade de colocar o seu preço, de dar valor monetário ao seu trabalho. Pegando um gancho nisso aí, eu vejo que muitos empreendedores têm essa dificuldade. Precificar um serviço é muito difícil. Difícil, né? É mais fácil você precificar um produto do que um Com serviço. certeza. Porque às vezes você acha que você está sendo. Como é que eu posso falar? Às vezes na sua percepção você está cobrando caro demais. Mas se você coloca o seu valor referente aos outros profissionais que atuam também na área, você descobre que o seu valor tá barato. E aí tem essa pressão, né? Tem essa pressão sobre o veterinário, né? Que a gente está falando. A minha vontade, né? Atualmente já se realizou que eu possa ficar mais lá na parte de atendimento, de realização mesmo dos serviços, do que lá na frente, né? No contato com a cobrança. Eu tenho gerente, eu tenho funcionários, né, de recepção, secretaria, que facilita muito. E esse tempo meu aqui na cidade, então tem... eu conheço a Cláudia, Aí às vezes ficava mais difícil, né? Dificulta, né? É. É uma grande barreira, porque querendo ou não, o ser humano, ele tem sempre o jeitinho brasileiro de falar, não, mas e aquele dia lá que eu fiz isso? Eu te salvei. E aquele dia lá que foi assim? Então a pessoa sempre tenta, às vezes, levar no coleguismo, né? E um pouco pela chantagem emocional também, né? No nosso caso, rola uma chantagem emocional. Isso é um trabalho pessoal, né? Que você tem que superar isso. Enfrentar, né? E também o trabalho de você não querer acumular todas as funções. Mas é lógico que no início não é assim. Quem está entrando, quem está começando, não tem possibilidade de ter tantos funcionários, ou acaba que a gente começa a fazer de tudo, né? O mercado veterinário está um pouco complexo por causa disso. Tem muita gente jogando preço para baixo mesmo, para poder conseguir entrar e se autodesvalorizando, né? É um trabalho que tem que ser feito pela classe, né? Todo mundo. Consenso, né? Tem a concorrência, não é tão fácil. A gente costuma falar que a concorrência é sempre desleal, né? A gente tem, assim, algumas parcerias, né? A cidade pequena está crescendo muito o número de veterinários, inclusive a gente falou sobre isso, né? A pessoa que... o exemplo, né? De quem vai entrar ainda, de quem pretende chegar, né? Realmente, na nossa cidade, na situação do Brasil, que está de inflação, de dificuldades financeiras, os problemas devido à pandemia, governo e tal coisa, ficou um pouco mais difícil, restrito para quem vai começar, né? Ao mesmo tempo, quem já está aí em maior tempo, tem capacidade já de absorver alguns profissionais, né? Como funcionários ou como prestadores, né, de serviço. A gente tenta fazer esse tipo de parceria. A especialização em áreas, né, da veterinária está igual na medicina, né? Tem todas as áreas, né? O odontólogo, o nutricionista, dermatologista, cardiologista, né? Você tem todas as áreas e o ideal é que sim, né? Tem o clínico geral, mas que também tenha, né? As áreas específicas, né? O especialista, né? Pegando um pouco o gancho dessa área específica, pra você, pra Cláudia, você prefere lidar com qual tipo de animal? A sua preferência? Isso já todo mundo sabe. Eu sou gateira, né? Gateira. Eu gosto de gato. E na minha formação, graduação, muito pouco sobre gato, né? A gente tratava, generalizamos como pequenos animais, cães e gatos, e
É tudo diferente, né? Da anatomia, ao comportamento, tudo diferente. E eu, por gostar, né, e comecei a estudar, e existia já um pouco, alguns veterinários que não sabiam lidar com o gato, não queriam atender gatos, esses gatos foram chegando para mim, e eu senti a necessidade de fazer a especialização. Então, já com quase 30 anos de formado, não, mais menos um pouquinho, eu fiz a especialização em felinos. Nunca vi coisas na especialização que eu não tinha conhecimento, né, na graduação. E outras coisas realmente foi de aprimoramento. E eu gosto de ter gato, né, de ser mãe de gato. Na verdade, eu não sou mãe de gato, né? Eu lá em casa sou avó dos gatos. Os meus filhos são pais e mães e eu sou a avó dos gatos. É bom que a gente pode mimar, igual, né, vó mima os gatos. Mas gosto muito de trabalhar com gatos. E aqui na região eu acho que eu também já me tornei uma referência, né? Procuro fazer um atendimento que a gente chama cat friendly, né? Porque o gatinho, ele é estressado. Nó. Tudo muda para ele, né? Um parâmetro no exame ali que você vai ver, uma temperatura pode alterar por conta do estresse dele ter saído de casa e ido para o consultório, né? A minha noiva, ela tem 3 gatos, né? Pois é. O que acontece? Eu vejo muito isso aí. Às vezes, um móvel que muda de lugar, o Nick já reclama. Ele já fica inquieto, impaciente. Ou seja, aquilo ali já oferece digamos assim, um desconforto. Um Então. móvel que muda de lugar. E você sabe por que que é isso? Não. Na verdade, o gato, né, ele ainda não é totalmente domesticado, tá? Com toda essa história dele junto ao ser humano, o gato, ele guarda muitos comportamentos lá dos ancestrais, É né? mesmo? Os gatos do deserto, né, que são, a maioria são os gatos, você tem 2 famílias, vamos dizer assim, de gatos, os gatos europeus e os gatos ali do norte da África. Então, eles guardam muitos comportamentos. E eles são predadores, né, mas eles também são presa. Então, eles têm esse comportamento de que tudo que não está conforme é perigo. Então, ele liga logo o alerta dele de luta ou fuga, né? Que é mediado por hormônios, por neurotransmissores, aquilo ali, né, vai lá no cérebro e ele tem atitudes, né? Então, assim, por exemplo, o gato, ele não gosta de beber água molhando os bigodinhos, porque aquele bigodinho, ele tem que estar ali, ó, é uma antena, né? Ele fica ali captando um monte de coisa, né? Ele gosta de comer no alto, porque do alto ele vê as coisas, ele gosta de ficar no alto, né? Então, isso tudo são comportamentos lá dos ancestrais dos gatinhos, né? Dos felinos selvagens, né? Silvestres, selvagens. E o gato, ele foi retratado no Antigo Egito também, né? Pois é, já foi Deus, né? Continua sendo. Já foi Deus e já foi um grande vilão também, né? Na Idade Média, junto com as mulheres, né? A mulher de conhecimento na Idade Média, ela era uma bruxa. Né? Hoje a gente ainda brinca, né? Tirando o pejorativo da bruxa, né? Porque nem toda bruxa é feia, né? Mas a gente fala assim, aquela mulher é uma bruxa. Mas o bruxa, aquela que conhece as plantas, que conhece os comportamentos, que conhece os ciclos, né? Da lua, das marés, aquela era uma mulher de conhecimento e era uma mulher o quê? Leva perigo para a autonomia, para a autoridade masculina, para a autoridade religiosa, né, que queria dominar. Então, os gatos, por serem misteriosos, por serem ligados ali a algumas alterações de comportamento também, tem a história da lua cheia, né, do gatinho e tal, e eles foram, junto com essas mulheres, né, perseguidos e mortos. Aí o que aconteceu? Mataram um monte de gato, né, na Europa, na Idade Média.
Aí o que aconteceu? Quem sabe? Pinguiu? Não. Ainda bem que não. Eu O que não sei. aconteceu? Aumentou, assim, O número de praga assustadoramente de ratos. de ratos. Aí veio o quê? Peste A peste bubônica. bubônica. Né? Aí veio a peste bubônica, porque os ratos deixaram de ter o seu predador principal dentro da cidade. Né? Aquelas cidades meio porcas, né? Que não tinha muito A saneamento Europa era básico assim, na né? Europa, né? O povo nem é muito fã de banho e Os franceses? os despejos, Na Europa em tudo si. lá, né? Na Europa A Europa toda, na sempre é assim. Inglaterra, principalmente, que teve muito casos de peste bubônica. Eles matavam as bruxas, os gatos juntos, perseguiam os gatos, e aí aumentou o número de roedores, Geralmente transmissores, né, da doença. geralmente eles conciliavam, né? Quando aparecia uma mulher desse jeito em determinado local que surgia a doença, eles falavam que era por conta da mulher ou do animal estar lá e eles tinham que ser queimados. Pois é. Então, a perseguição, né? O gato sempre teve essa história, que o gato não é amigo, que o gato é só interesseiro, Preguiçoso. preguiçoso. E isso foi caindo uma coisa por terra, cada uma foi desmistificando tudo isso, Mas, né? pegando um pouco desse gatilho, o gato é totalmente o oposto do cachorro, né? Ele não é obediente, né? Ele é totalmente, como é que eu posso falar? Independente. Independente, né? Então, isso aí é mais uma história do reforço lá dos comportamentos deles lá no passado, né? Ele não se submete. Ele faz o que ele quer, né? Não que ele não sabe o nome dele. Ele sabe, ele só vai te atender na hora que ele quiser. Ele ignora. Né? Mas são bichinhos muito companheiros e muito sensíveis, né? Os cachorros também são, né? Eles percebem a sua mudança de sentimento, de humor, né? O sofrimento, eles sabem agir naquele momento. E antes achava só que era o cachorro, né? Todos os animais têm uma sensibilidade. O cavalo, né? O cavalo é muito interessante. O cavalo, como ele se relaciona com quem está montando, né? Ele faz movimentos que aquele movimento do cavalo, ele vai alinhando também os neurotransmissores. Então, você tem a ecoterapia, né? Que crianças com síndrome de Down, Eu vi isso aí. autistas, Aham. né? Antes era só para isso, agora, assim, em grandes centros, tem empresários, pilhadões aí, loucos, estressados, que tiram uma hora do dia para fazer aquela ecoterapia para poder Estressar. desestressar. Aquele movimento das 4 patas, fazendo um pouco só de elevação, né? Que você fica estável, mas tem aquele leve balançar, aquilo Relaxar. e equilibra um monte também. de sentimentos, diminui a ansiedade. Então, os animais, eles são parceiros, né, gente? Eles são parceiros. Atualmente, tem quantos gatos? Eu tenho 4 em casa e tenho 6 na clínica, né? Os meus 4 gatos em casa, eu moro no sítio, eles têm uma vida muito boa. Eles não correm tanto risco, né? Eles não são gatinhos indoor, né? Eles não precisam ficar só dentro de casa. Porque tem jardim, eles podem ir, não tem risco. E convivem muito bem com os cachorros, são 5 cachorros. E aqui na clínica, os gatinhos que eu tenho foram todos gatinhos que foram abandonados. Gatas, principalmente, abandonadas, gestantes ou com filhotes. Então, a história delas, né? De novo, a história do feminino, né? Que é um momento frágil, que não dependeu só dela, não foi só ela que gerou aqueles seres, né? E as pessoas abandonam naquele momento frágil delas. Aí eu acolhi, castrei, arrumamos dono para os filhotinhos, né? Os tutores, e as gatinhas ficaram. E a Wendy? Né? A Wendy é a blogueirinha. A Wendy é nossa gatinha de estimação. E veio filhote, bem doentinha, muito doentinha. E aí ela não arrumou uma adoção. E a minha gata em casa, a Marie-Louise Bourbon, que ela tem nome e sobrenome. E princesa da França, metida. Né? Ela não aceitou a adaptação, não se adaptou. E eu temendo que ela adoecesse, né? Porque a gente ainda, já tendo conhecimento,
pode gerar, né, ela adoecer por conta dessa mudança, que é a chegada, né, de um novo gatinho na residência, a Wendy ficou morando na clínica. E agora ela é linda, e todo mundo gosta, todo mundo acha lindo, mas na época que ela era filhotinha remelenta, ninguém quis adotar. E ela tem aquele comportamento com os humanos, né? Ela agregou muito lá na clínica, né? Primeiro que nas nossas redes sociais todo mundo já conhece a Wendy, né? Ela tem uma mãozinha, que ela dá uma mãozinha assim, chamando atenção. Ela vai ao colo das pessoas quando ela sente segurança. E ela já consolou lá na clínica pessoas que perderam ou estavam prestes a perder um animal. Ela deita no colo, ela põe a mão, ela tem ela faz parte da equipe, né? Então, quer dizer, então, que a Wendy, além de tudo, é psicóloga. Pois é, ela é terapeuta, Sim. né? Ela faz ali o trabalho dela, né? Muito bem paga, com petiscos. Pronto. Que ela não pede, ela exige, né? E a gente tem essa história, né? A maioria das clínicas veterinárias, quando tem essa relação assim mais informal também com os animais, tem um bichinho de estimação, né? Um cachorro foi abandonado, um cachorro que não teve um tutor que não quis tratar, que queria fazer eutanásia, né? Os gatinhos que às vezes chegam, eles se oferecem para adoção, né? Tem gatinho que chega em casa da pessoa Me adota. e fica, vou ficar aqui, tô morando. Exatamente, adorei se a gente falar, tô morando. E aí é uma relação interessante e que é bem aceita. Porque você podia pensar assim, nossa, o que a pessoa vai falar, né? Eu chego aqui para trazer o meu cachorro e tem um gato em cima da impressora, que é o lugar preferido da Wendy, é em cima da impressora. Mas isso, o público, né? Tutor, quem vai na clínica veterinária, gente, geralmente é quem gosta, né? Tem aqueles que têm os animais, assim, trabalho, né? Que não liga muito. Cachorro de guarda, um guarda de um depósito da empresa. Que não tem aquela relação tão pessoal com o animal, né? Mas mesmo assim, tem um funcionário que gosta, tem um funcionário que dá uma comidinha, né? Chama pelo nome. Brinca, tira um tempinho pra brincar, né, com o animal. Né? Conversa. Então a gente luta pelo bem-estar, né? Pelo bem-estar do animal. E lá na né? clínica, a Wendy é a rainha Wendy, né? É a rainha Wendy. Mesmo suja, descabelada. Ainda assim, rainha Wendy. E os outros ainda acham ela bonita. E que é interessante também, né? Porque tudo que você contou aqui, eu tô aqui, tô aprendendo, porque eu não sabia até então desses comportamentos. Só no caso aí na época da matança dos gatos aí, que isso aconteceu, e também sobre a questão da mulher também, que era chamada de bruxa e tal, eu sabia, mas essa história em si, até então, do comportamento, sobre isso tudo eu não sabia, e eu acho que muita gente também que vai ver não sabia disso. E é algo que é interessante, e também, essa questão aí do animal em si, do gato, por exemplo, teve uma época lá em casa que apareceu um. Lá em casa ninguém gostava de gato, sabe? Ninguém gostava. Aí apareceu e minha mãe começou a alimentar, deixava lá fora um pouquinho, começou a comprar até ração. E deixava, e minha mãe começou a gostar. Aí quando minha mãe pegou e gostou, não levaram a gata. Aí a minha mãe ficou triste. Aí falou, levaram a gatinha daqui. Aí ela ficou tipo assim, triste mesmo. Aí aderiu a cachorro. Aí agora é cachorro. Acabou. Você vê outro mito, né? Cachorro e gato não combina, né? E o gato que adota a gente. Se for criado junto, eles convivem normalmente, eu fico surpreso o quão o animal que adota a gente. Não é a gente que adota animal. Ele escolhe, inclusive, mesmo que seja você, por exemplo, eu levei o bichinho para casa, mas ele pode ter uma relação melhor com um filho, né? Com um pai, uma pessoa da casa, né? E a gente hoje está tendo uma vida mais longa dos animais, né? Graças a Deus. Né? Mas graças a Deus, mas graças aos cuidados, né? Então a medicina veterinária,
né? As pessoas, os veterinários que fazem por amor. A gente tem esse trabalho também de ter uma vida, de garantir uma vida maior, assim como a expectativa do ser humano, né? Por conta de cuidados preventivos, nutricionais, né? As vacinas, Vacinas em dias. né? Controle de doenças, o conhecimento de cada espécie diferente, né? Qual o tipo de nutrição que é melhor para o gato filhote, o gato castrado, o idoso, quais as necessidades. Isso tudo é ciência, né? Isso tudo é conhecimento, né? Então, voltando lá à nossa história, assim, o que dizer para as pessoas, né, que estão começando, né, que um obstáculo grande é você não conseguir passar para o seu cliente, para o tutor daquele animal, e prevenir é melhor do que remediar. Isso é em tudo na vida, né? A redução de danos, a redução de perigos, a redução o aumento de cuidados, de prevenção, né? Então, isso a gente não aprende de um dia para o outro, mas uma vez aprendido, a gente tem a obrigação Repassar. de repassar, né? Para o Você, colega, para o tutor. você falou um pouco da questão da longevidade do animal. Queria que você falasse um pouco do Scarface e do Zeca. Então, Scarface é um gatinho que a gente calcula, a gente não tem certeza, mas ele está na faixa de 17 anos. Ele chegou lá na clínica, um resgate de atropelamento, e muito, muito bravo mesmo. Era um gato de rua ou um gato largado na rua, né? E ele chegou muito bravo, e por conta desse atropelamento, ele teve um deslocamento de mandíbula, umas cicatrizes, e aí, né, o nome dele Scarface. Tem um filme, né? Scarface, cicatrizes, né? E ele foi moldando pelo convívio, né? Foi ficando amigo e acessível, a gente cuidando dele. Acabou que ninguém teve coragem de devolver ele para a rua depois que ele melhorou. E com o tempo ele desenvolveu, ele é um gatinho frajolinha, né? Que a gente chama o preto e branco, bicolor, e ele desenvolveu tumor, câncer de pele. Muito deitado no sol. O gato gosta de sol. E o gato branco gosta mais de sol. E essas partes expostas, assim como nossa pele, né, as lesões solares, né, elas predispõem ao carcinoma, né, de pele. E aí a gente fez já 2 cirurgias de amputação dessas orelhinhas para tirar o tumor e tal. E recentemente, um outro gatinho que ficou também, né, nesse descarte, que foi largado lá, e ele era bravinho também, ele não arrumou um dono, e ele pôs um nomezinho bem singelo nele, de Zeca. E ele era um gatinho arredio, e ele também, você vê, espontaneamente, ele ficou amigo do Scar. Ficou amigo do Scar. E ele é o cuidador, igual um cuidador de idoso. O Scar tá com problema sério de visão, ele tá com a orelha de novo, complicando. E o Zeca fica, ele guia ele cuida, ele lambe, ele faz companhia. Ele quer entrar na área de internação para ficar com o outro quando ele está internado para os cuidados da orelha. E é uma amizade mesmo, entendeu? É uma amizade que você vê que existe a diferença, eles têm consciência da diferença de idade e de condição física, entendeu? Ele sabe que se o Scar vai aproximando num pedacinho do barranco lá do jardim, e ele cerca, sabe? Então é uma amizade linda, né? E a gente tá aí triste, porque a gente sabe que a gente não vai ter o Scar por tanto tempo mais, apesar que, né, já tá superando a idade, né? Com bastante tempo já. E o Zequinha vai ficar com saudade, vai sentir falta, igual a gente. Igual eu vejo, eu vendo você falar um pouco sobre os animais, é isso que eu vou ressaltar aqui novamente. Eu vejo como você fala e você fala com
um profundo amor mesmo, é verdadeiro, um sentimento assim, muito forte, podemos dizer assim. E ver também que no mundo animal, como entre a gente existe uma amizade também desse jeito, entre eles também existe. E não é só dizer, é um animal, ele é irracional, não. Tem um sentimento entre eles, ele protege uns aos outros. E é algo muito assim. Tem um termo para isso que é usado na definição da proteção animal, né? Que o animal é um ser senciente. Ele sente. Ele sente. Não é só sente dor, ele tem sentimentos. Ele tem o sentimento de amor, ele tem os ciúmes, ele tem a proteção, ele tem a raiva. O ciúme é incrível. O ciúme, eu fico assim. Sério, o Nick, ele tem um ciúme da Brenda inimaginável. Quando eu tô lá, é muito difícil chegar perto. É muito difícil. E olha que, tipo, eu vim antes dele. Ele vem depois de mim. Já era. Ele não liga. Já era. Aí, pra ele vir, aí o que acontece? Eu chego lá e fica só olhando. Ele olha um bom tempo, aí fica chegando devagarzinho. Na hora que o açúcar já tá assim no meu pé. Aí fica rodeando, sobe no colo, fica assim, que é uma coisa assim. Mas rapidinho vai embora. Agora, a Lisa não. A Lisa ela é uma gata mais carinhosa. Ela gosta de ficar perto, gosta de deitar no colo, gosta de carinho. Tem as personalidades também, que a gente generaliza. Ah, gato é assim, gato é assim. Tem a personalidade, né? Tem o gato que é mais arredio, tem o cachorro que é mais cismado, tem aquele que é sem juízo, né? Sem que faz as coisas sem pensar. A né? área é desse jeito. Exatamente. Então, é o indivíduo, sabe? A gente não pode pensar, como eu estava falando sobre a questão dos animais de produção, né? Vamos dizer assim. É muito triste, gente. Você ser uma galinha, você não pode manifestar as suas atitudes, seus comportamentos naturais, entendeu? Uma galinha que fica morando numa grade. Ela não tem um lugar para ela pisar, para ela ciscar, para ela espojar, né? A gente vê uns vídeos, por exemplo, de animais que viveram em grade, em jaula, né? E quando eles soltam, a primeira coisa que eles vão fazer é rolar no chão, sabe? Sentir o solo, né? Então é muito triste essa exploração do ser humano com os animais nesse sentido. Então, uma galinha vai ficar lá com 23 horas de luz, porque a luz estimula a hipófise a produzir o hormônio, ela come mais, ela produz mais ovos, ela engorda mais rápido e vivendo ali, só para botar ovo, para comer, botar ovo, comer, botar. Passou do tempo dela, descarte, né? Não estou fazendo apologia ao vegetarianismo, né? Eu sou a favor, mas isso não cabe a mim doutrinar ninguém, mas essa exploração sem ter noção do que o animal sente, entendeu? Ele sente, ele pressente a morte. Um gado que vai para o matador, ele pressente, ele sente medo, entendeu? Ele tem dor. Então, assim, as vacas, elas sofrem com a separação dos bezerrinhos dela. Então, o humano, a gente tem que entender isso, né? A gente não é um superior a eles. Somos animais, todo mundo é animal, tudo bem. Se o nosso raciocínio, se a nossa forma, se nós dominamos, né, o planeta, mas a gente perde para eles em muitas coisas, mas a gente não tem direito dessa exploração irracional. Então, o fator da proteção animal é entender que o animal sente, ele sente, né? Eu falando sobre isso aí também, uma coisa que tinha na casa da minha noiva também ela tinha um pinche e tinha um papagaizinho que ela tinha. E aí, toda vez que aparecia um gato, meu filho, ele ficava desesperado, ele ia latir pra aquele gato não ficar perto. E ele protegia ele direto. E quando ele via um gato, ele já ia e começava a fazer barulho. E ele já saía e ia lá. Aí quando... Pra proteger a amiga maritaca dele, o papagaio. Isso. Né? Ele já ia proteger já e não deixava ninguém chegar perto. Eu acho que a questão de falar que o animal é irracional
é só um termo. Porque o animal ele é racional até demais. Tem muitos raciocínios, em muitos casos, ele é mais racional do que o ser humano. Aprende muito, né? Aprende muito. A questão da lealdade, igual a questão do Zeca com o Scar. Olha aí, ele sabe que as restrições do amigo dele, então ele faz o possível pra estar ali sempre. A Brenda tava me contando a questão que ele pulou a janela pra ir lá. Ele queria ir lá na internação. E ele não entra lá dentro. É só no jardim, né? Na casinha deles. Ele não entra. Ele queria ir lá. Ver o amigo dele. Ver o amigo dele. Então a gente tem que aprender muito com os animais, Demais. Né? A veterinária é uma área que tem que ter essa função, né? Tem que ter fazer esse meio de campo, né? E a gente não pode simplesmente... É um trabalho, é uma profissão, mas a gente escolheu aquilo, né? O veterinário escolheu aquilo como um caminho na vida. Voltando lá, a gente tem que ser remunerado por isso, mas a gente também não pode virar uns exploradores, né? Tem quem escolha esse caminho, né? No caso, não foi o meu caminho, não é o caminho que eu recomendo para quem está entrando na área, assim, né? Tem muito que a gente pode fazer e evoluir, melhorar, né? Eu vou completando isso tudo aí que a gente falou sobre a questão da profissão em si e tudo. Eu acho que fica bem claro para todo mundo o seguinte: olha tudo que você contou, olha tudo que acontece. Então, assim, eu acho que na questão da precificação, aquilo que o veterinário tem para agregar, tem para passar, quando ele fala sobre a precificação, preço é uma coisa, valor é outra. Então a gente tem que entender isso. Eu creio que o preço, eu acho que para a pessoa que também entende o que aquele animal significa, aquele preço vai ser simbólico. Entende? Então, assim, eu acho que é um receio. Eu acho que isso também para mim é um receio às vezes, porque falo assim na visão de empreendedor, como eu e ele tem uma loja, às vezes a gente fica nesse embate. Mas será que a gente precifica isso aqui? Mas tem a história por trás daquilo. O que você fez até aquela mercadoria, eu falo em questão de produto, chegar ali. Mas falo em serviço, até você entregar aquele serviço, olha o que você teve que absorver de conhecimento, aprender, estratégia, até mesmo os gargalos, até chegar àquela situação. Então, assim, eu acho que é uma coisa que tem que ser quebrada, assim, entre a gente, mas também que tinha que ser também ensinado, como você falou. Né? E hoje vem sendo passado também isso. Hoje, a gente vê, como você falou, num tempo atrás não tinha isso, mas hoje você vê que já vem sendo imposto e inserido dentro ali da faculdade. A gente vem aprendendo isso aí. A gente tá aproximando do final desse bate-papo. Eu gostaria que você deixasse um incentivo para aquelas pessoas que estão ingressando nessa profissão, que estão chegando agora. O que você tem a dizer para elas como conselho? Então, a história que a veterinária é sofrida, é difícil, mas é muito compensatória, né? É uma profissão que acrescenta, né, que faz a diferença. E temos várias áreas de atuação, então cada um deve procurar a sua, né, sem ter medo de migrar, inclusive, tá? A nossa profissão nos permite isso, que você migre de áreas para outra, né? Mas que faça tudo por amor, com amor, né? Não é por amor, não, é com amor, né? Porque aí você vai dedicar suas horas de estudo, sem se sentir sobrecarregado, porque está procurando o aprimoramento, né? E que estuda, tem que estudar, tá? Veterinária, qualquer profissão, a gente tem que estudar, a gente tem que ser humilde no seu conhecimento e sempre vai ter que aprender, né? Então, não vai achar, formou, graduou, fez uma pós, já é o dono da verdade, né? Então, vamos estudar, gente, mulherada, vamos aí forte, né? Porque o mundo é nosso e vamos
fazer valer, né, a nossa escolha profissional. E tem lugar para todo mundo. Essa foi a Cláudia.